Nesse vídeo nós vamos estudar aí as chamadas relações de Kramers-Kronig, que são relações bem fundamentais aí de eletromagnetismo, que relacionam aí questões de causalidade com as respostas. Então, bem, o que a gente estudou aí nas últimas aulas é que quando a gente tem aí um meio contínuo, mais conveniente para a gente estudar o eletromagnetismo em meios contínuos é a gente escrever as equações de Maxwell nessa forma aqui de baixo. Então a gente divide as cargas e correntes do material em cargas livres e cargas ligadas, a gente discutiu a física disso nos vídeos anteriores. E aí as cargas ligadas e correntes ligadas a gente coloca aqui em termos desses campos auxiliares, D e H, né? E o preço que a gente paga quando a gente escreve as equações de Maxwell dessa forma é que agora a gente tem que modelar qual é a relação desses campos auxiliares com os campos elétricos e magnéticos, né? Isso é o que se chamam relações constitutivas, aí, que constituir o material, e é aqui que entra a modelagem física e é aqui que é o ponto central. Tendo essas relações constitutivas, aí a gente realmente pode atacar essas equações aqui e obter toda a física aí dos campos nos meios materiais. Então o ponto-chave aqui é conseguir modelar, é isso que a gente veio discutindo nos vídeos anteriores e vai continuar discutindo nos próximos. Em particular, a gente viu que o mais conveniente para modelar fisicamente não é trabalhar diretamente com o campo D, mas sim escrever o campo D dessa maneira daqui, que a gente vê que esse campo P, que é a polarização, ele tem a interpretação física aí de dipolo elétrico por unidade de volume, né? E a mesma coisa aqui no campo H, esse M ele tem a interpretação física de magnetização, então o dipolo magnético por unidade de volume. Então aqui, o mais simples, assim, mais intuitivo, pictórico fisicamente, é a gente justamente modelar como que os campos elétricos e magnéticos ali induzem polarização e magnetização no material, né? E em princípio essa polarização pode depender do E e do B, né? Porém, para materiais que não são magnetoelétricos, o P depende só do E, o M depende só do B, e são esses materiais que a gente está estudando aqui nesse curso. E aí um caso bem rico que a gente estudou, tem muita física, é considerar o caso que a gente tem de elétricos, que a gente supôs lineares, a gente supôs aí homogêneos, isotrópicos e sem dispersão espacial. Tá? Para esses casos, que por exemplo, são muitas situações cotidianas se encaixam nessas hipóteses, tipo a luz batendo no vidro, enfim, num pedaço de madeira. Aí o que acontece é o seguinte, como a gente está aqui no dielétrico, não tem elétrons livres para conduzir eletricidade, a ideia é que quando você liga o campo elétrico, você só, enfim, deforma ali um pouquinho a distribuição de carga e aí não fica mais localmente neutro. O que acontece é que você induz esses dipolinhos, né, como se o elétron estivesse ali preso aos prótons por molas, né? Então essa ideia é que a resposta constitui aí um pequeno desvio de equilíbrio sendo tratado como uma oscilação harmônica, né, é um ingrediente fundamental do modelo de Lorentz. E é isso que está encapsulado aqui nessa relação que a gente viu que do espaço de Fourier é uma relação de proporcionalidade. Então essa função resposta, ela depende da frequência, que é o ingrediente central da dispersão. Ela tem uma parte imaginária que está ligada com a absorção justamente ali do material, né? Você tem aqui essa frequência ômega zero que a gente interpretou justamente como uma frequência de transição, né? Frequência característica de oscilação desses dipolinhos quando eles estão livres, né? E aqui estão todas as hipóteses que a gente fez, né? Quer dizer, nota que é uma resposta linear, você dobra o campo elétrico, você dobra o P, superpõe o campo elétrico, superpõe o P, assim por diante. É homogêneo, essa função resposta não depende do ponto do espaço que você está olhando. Não tem dispersão espacial, então a resposta é local, o campo elétrico no ponto E determina o dipolo naquele mesmo ponto, não tem influência de campos em pontos vizinhos, né? Tá certo? E a gente está supondo que é isotrópico no sentido que o dipolo induzido é paralelo ao campo elétrico, ou seja, esse Q daqui é um escalar, né? Então a gente discutiu bastante essas hipóteses fisicamente nos últimos vídeos, mas o ponto interessante aqui, que a gente começa a chegar no ponto central desse vídeo, é que embora esse seja um modelo particular, ela já apresenta feições universais. Elas apresentam feições que qualquer função, resposta, qualquer uma deve obedecer. Então isso é muito profundo e é isso que a gente vai querer investigar nesse vídeo daqui. Justamente vai querer buscar quais são essas características universais e em particular aí a gente vai ver que tem uma aplicação interessante para discutir a física dos micro-ondas. Depois eu volto. E aí o diretor do espetáculo hoje, aqui que a gente está assistindo, é o plano complexo. Então tudo que a gente vai fazer quase que esse vídeo é quase que uma poesia em homenagem aí aos números complexos. A gente vai voltar nessa discussão mais filosófica no final do vídeo, mas é para destacar o seguinte, vamos olhar aqui para a nossa função resposta, esse aqui de ômega no plano complexo. Então qual que é a ideia aqui? Quem é o plano complexo que eu estou me referindo?
Quando a gente pensa no Ki de ômega, a gente está pensando num ômega tipicamente real, né? Você está jogando ali no visível, na frequência do ultravioleta, do infravermelho, a gente está pensando nesse ômega como um número real. Mas nota que esse quitil, ele já é por si um número complexo. Então, muito interessante a gente analisar a chamada extensão analítica do Ki de ômega. O que é a extensão analítica? Eu agora considero que esse ômega que entra nessa função aqui, ele é um número complexo. Então, esse ômega, eu vou considerar que ele é um A mais IB. Então, quem é o A? O A é a parte real do ômega. Então, é o que está nesse eixo daqui. E o B é a parte imaginária do ômega. Então, tipicamente, quer dizer, o nosso cotidiano, a gente pensa que a gente está justamente aqui ao longo dessa reta aqui, tá certo? Que é a reta da parte em que o ômega é puramente real, né? Ou seja, a parte imaginária do ômega é zero. Porém, eu posso olhar para essa função do ponto de vista matemático e eu posso analisar essa função, como é que ela é no plano complexo. E uma das coisas mais importantes que a gente vai ver, que tem muita informação para a gente, é analisar onde estão os polos dessa função Ki de ômega no plano complexo. E aí, para essa função em particular, se vocês fizerem um cálculo aqui de quais são os ômegas que zeram esse denominador, tá certo? A gente vai aqui, como a gente viu fisicamente, a gente está tipicamente no caso em que o gama é bem pequeno comparado com o ômega zero. Esse é o caso típico, que é o caso que a gente vai supor aqui. Aí vocês podem fazer a conta e ver que os polos estão nessa posição daqui. Se tiver o caso geral, em que o ômega zero e o gama são comparáveis, aí os polos não precisam ter mais assim, a mesma parte imaginária, como está aqui indicado. Mas ainda assim, vocês podem fazer o cálculo, esse é um cálculo importante, vocês vão ver que os polos estão na parte de baixo do semiplano inferior aqui no espaço de ômega complexo. Ou seja, em particular, a susceptibilidade ela é analítica no semiplano superior. E aí, de novo, a gente está analisando um modelo. Então vamos voltar aqui agora para o espaço real, ou seja, em Fourier a gente viu que a relação do dipolo com unidade de volume com o campo elétrico é essa daqui. Já no espaço real, a relação da polarização com o campo elétrico é tomar a transformada de Fourier, que a gente viu que tem essa convolução. Então aqui tem aquela física bem importante que a gente já discutiu bastante no curso, que é a dispersão, ou seja, o fato do material responder diferente para cada frequência, ou seja, o fato de Ki depender de ômega, quando você vai para o tempo, significa que tem uma demora na resposta. A resposta não é instantânea, ou seja, tem essa convolução aqui. Então você tem que a polarização no instante de tempo t, ela recebe como input também os campos em outros instantes do tempo. Mas aqui é que entra a questão justamente da causalidade. A questão da causalidade é o fato de que para campos afetarem o dipolo, esses campos têm que ter ocorrido antes do instante que a gente está analisando os dipolos no material. Então eu espero que esse Ki daqui, ele zere para ter linha superior a t. Então esse limite superior de integração, a gente viu que na prática é t, porque esse Ki é zero acima disso. Isso que é a causalidade. A causalidade é eu ser capaz de escrever a minha função resposta de uma maneira que isso seja verdade. O ponto é que para eu obter o meu modelo, a minha modelagem física, ela foi feita em Fourier, que é onde é mais intuitivo para a gente, justamente. A gente pensa ali que tem uma onda ali monocromática que está ali excitando os dipolinhos do meu material. Então agora, para eu analisar a causalidade, eu vou ter que tomar a transformada de Fourier deste Ki, tá? Essa que é a palavra-chave. E o ponto central é que tomar a transformada de Fourier é fazer este cálculo daqui. De novo, em princípio, eu poderia fazer esse cálculo todo o tempo aqui, ao longo do eixo de ômega real. O ômega, a gente pode estar sempre pensando que ele é sempre um número real. Porém, quando a gente vai fazer uma integral de uma função complexa, a gente viu que se a gente pensa mais amplamente do que isso, se a gente pensa no espaço complexo como um todo, a gente pode usar técnicas de integração, teorema de Cauchy, várias ferramentas super profundas que aparecem quando a gente estuda as variáveis complexas, que permitem a gente muitas vezes fazer essa integração de uma maneira bem simples. E é isso exatamente que vai acontecer aqui. Olha, o que a gente falou antes? Que no espaço aqui, que no semiplano superior, nesse nosso modelinho de Lorentz, a gente tinha uma função analítica. A gente pode usar isso a nosso favor. Se a gente quer, por exemplo, saber essa integral aqui, nessa reta que eu estou destacando, que é a reta dos reais, em que o ômega é real, que é o que eu preciso para minha transformada de Fourier, eu posso fazer a seguinte brincadeira, eu posso fechar esse cara por cima, e aí como no semiplano superior esse cara é analítico, então eu tenho que, obrigatoriamente, esta integral no semiplano superior tem que ser zero. Isso é uma questão de analiticidade, tem que ser zero. Agora, será que esse contorno é útil para mim? Aí a gente tem que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa, porque nota que eu quero a integral só ao longo do eixo real. Então essa calota que eu fechei em cima é um cara que eu não quero. Em princípio, para eu usar esse resultado, eu tenho que, enfim, saber calcular também a integral no semiplano superior. E essa integral pode ser muito simples ou muito complicada. O que vai determinar isso? Ora, vamos pensar assim, imagina que a gente pegou esse nosso caminho de integração e a gente decompôs então em duas partes. Aqui
a integral ao longo do ômega real, que é o que a gente quer, depois a gente vai tomar esse R aqui para infinito, tá? E a integral nessa calota de cima daqui, tá certo? Então a gente vai ter que fazer a nossa integração nesses dois caminhos, tá? Que eu estou representando aqui por cores diferentes. Então isso aqui é o que eu estou chamando de SR, esse arco de círculo de raio R no semiplano superior. Ora, o ômega nesse plano complexo de ômega, ele vai ter então uma parte real e uma parte imaginária. Então nesse circuito SR, como é um círculo, eu tenho que o A2 mais B2 é o R2, e como eu estou só pegando o semiplano superior, o B é maior do que zero. No meu integrando, eu tenho aqui um E elevado a menos I ômega tal. Quando eu escrevo o ômega como A mais IB, eu fico com uma parte oscilante e eu fico com uma parte aqui que tem uma dependência exponencial. E aí é que está a chave toda. Nota que nesse arco de círculo daqui, o que vai acontecer? Esse meu B, ele fica muito, muito grande, tá? Porque, enfim, quando você vai tomando esse arco de círculo aqui, quando você toma o R para infinito, até tem uns pontos aqui perto do eixo que o B é pequeno, mas rapidamente, né, quando você vai chegando nesses pontos e tal, quando você vai tomando R para infinito, todo mundo logo aqui acima desse eixo já começa a ter um B muito, muito grande, né? E aí, essa exponencial aqui é o E elevado a B vezes o tal. Então, se o tal for negativo, aí esse cara daqui realmente vai para zero. E aí você observa o seguinte, que se esse cara daqui vai para zero, isso significa então que a contribuição deste arco de círculo daqui, ela vai para zero. Até tem uns pontos aqui bem perto do eixo, nos quais de fato você vai ter ali que o B, enfim, ele pode ser inclusive zero, né, se você estiver bem em cima do eixo. Mas tudo bem, porque o Ki de ômega também ele zera quando a frequência fica grande, né? Então, realmente esse cara daqui vai para zero. E aí, esse daqui é um resultado muito interessante, porque ele permite a gente então afirmar que o Ki para tal negativo é zero. Então vamos fazer aqui com calma essa passagem. O que está acontecendo? A gente, por analiticidade, a gente tem que o fato do Ki não ter polo no semiplano superior me garante que essa integral no circuito C aqui, que está ilustrado na figura, essa integral é sempre zero, isso não tem discussão. O ponto é que essa integral tem duas parcelas, que é o que está ilustrado aqui. Uma ao longo do eixo real, que quando R vai para infinito é justamente o que eu estou interessado, que é a transformada de Fourier do Ki. Mas tem uma outra parcela que eu não estou muito interessado, na verdade, que é esse arco de círculo que eu fecho por cima. Quando o tal é negativo, eu posso garantir que esse cara não contribui. Ora, se a soma é zero por analiticidade e essa parcela não contribui, eu concluo que esta integral é zero. Esta integral é justamente o Ki de tal. Então eu concluo que o Ki de tal para tal negativo é zero. Então olha só que fundamental aqui. Esse Ki de ômega ser analítico garante que esta integral é zero sempre. Porém, se o tal for positivo, a gente tem uma divergência exponencial aqui, fica infinitamente grande, este termo aqui do E elevado a B tal. E isso faz com que esta contribuição do arco de círculo não seja zero, donde a transformada de Fourier não vai ser zero. A transformada de Fourier, tudo que essa integral aqui ser zero está me dizendo, é que a integral ao longo aqui do eixo real, que é o que eu quero, vai ser menos a integral ao longo do arco de círculo. Mas tudo bem, eu mapeei um problema que eu quero num problema que eu não sei resolver. Ganhei nada, ganhei absolutamente nada. Porém, quando tal é negativo, aí eu garanto que esse arco de círculo é zero. Aí pronto, aí matou. Então olha como o plano faz essa extensão analítica foi tão conveniente para a gente. A gente quer a integral no eixo real, aqui, né? No eixo em que o ômega é real. Porém, sabendo a extensão analítica do Ki, percebendo que não tem polo no semiplano superior, fechei por cima. E aí, para tal negativo, eu já garanto que o Ki é zero. E que se é zero é exatamente o que eu quero. É o que a gente justamente estava dizendo da física da causalidade. Se a causalidade me garante que eu tenho que ser capaz de escrever a função resposta de uma maneira que ela zere para T' maior do que T. Ou seja, os campos que vão afetar a polarização do material no instante de tempo são apenas os campos que existem deste instante de tempo para trás. O futuro não vai afetar essa polarização. E a gente vê então essa conexão absolutamente central em ter aqui o semiplano superior analítico e garantir que esse resultado vai ser válido daqui, tá certo? E isso é uma coisa então bem geral. A gente espera que ele valha independente do modelo. A gente fez isso aqui para Lorentz, mas independente do Ki de ômega que eu tenha, quando eu fizer a minha extensão analítica e buscar os polos, eu espero que esses polos estejam todos aqui no semiplano inferior. Tá? Então isso aqui já é uma primeira característica universal fantástica que a gente está descobrindo. E vamos aqui destacar uma coisa importante. A gente está usando essa convenção de sinal aqui em Fourier, tá certo? Que é uma convenção, escolher que é a transformada de Fourier para eu achar o Ki de T, eu vou fazer exponencial de menos I ômega T. Essa é a convenção universal que a gente sempre usa em física. Se trocar a convenção,
aí troca. Agora a causalidade vai requerer que seja analítico no semiplano inferior. Mas aqui a gente vai estar sempre nessa convenção. Então pra gente é isso. Você vai agora fazer um outro modelo. Não gostou do modelo de Lorentz, quer fazer um modelo seu. Beleza, vai lá. Mas o que de ômega que você construir, quando você fizer a extensão analítica, tem que satisfazer essa propriedade. Olha que coisa profunda. Voltemos aqui ao nosso modelo, vamos de novo seguir a mesma toada. Ou seja, a gente quer namorar aqui em detalhe o nosso modelo, ver características interessantes dele, perguntar se é uma característica dele ou se é universal. Mais uma vez a gente vai ver coisas universais aí aos pouquinhos surgindo. Então, quer dizer, primeiro nesse nosso modelo, a gente viu na aula de modelo de Lorentz que a parte imaginária está ligada com a memória e absorção do material. Então, você toma a transformada de Fourier aqui, a gente viu que quando a gente tem essa hipótese satisfeita, que é o que tipicamente acontece, o meu Q ele tem esse formato aqui, tá certo? Então você vê que o gama ela aparece aqui num decaimento exponencial, ele vai atenuando exponencialmente aí, a resposta conforme o t passa. Então você vê que quando essa diferença t menos t', que a gente vai chamar de tal, quando ela é grande, na prática o Q é zero. Então isso aqui mostra que campos muito atrás no passado não respondem, por isso que isso aqui é uma memória do material. Tá certo? E esse gama a gente viu também que tem a interpretação de absorção, ele tem a ver ali com o quanto que o material está pegando de energia para ele. Agora note que essa absorção ela é responsável pela existência de uma parte imaginária em Q. Se a gente não tem absorção, não tem parte imaginária aqui, né? Então, de fato, você escreve a parte imaginária, se você bota gama igual a zero, não tem parte imaginária. Ou uma pergunta aí já que a gente pode fazer se é uma coisa universal, né? Então, e a gente vai ver que, de fato, tem sim uma universalidade aí que a gente vai explorar. Uma coisa interessante quando a gente analisa aqui a parte real e imaginária do nosso modelo é que a parte real ela é uma função par e a parte imaginária é uma função ímpar, tá certo? Como função de ômega. E isso também é universal, mas esse é mais rápido de ver, talvez vocês tenham visto até em métodos, nos cursos de métodos matemáticos. E o ponto é que a gente, quer dizer, o que como função do tempo é um número real, né? Tem que ser um número real. E apenas enquanto essa condição, usando aqui a definição, né, da transformada de Fourier, né, pode mostrar que se esse Q é um número real, então obrigatoriamente esse Q de ômega tem que satisfazer essas duas relações. Então vou deixar isso aqui para vocês mostrarem, qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial. Para a gente seguir aqui nossa investigação, muitas vezes, veja analisar matematicamente aqui, simplesmente analiticamente o que a gente tem, mais rico é a gente plotar um gráfico. E quando a gente plota o gráfico, a gente viu gráficos como esse ali na aula de modelo de Lorentz, você vê que tem realmente uma nítida relação entre a parte real da função resposta e a parte imaginária. Você vê que onde você tem aqui um pico da absorção aqui da parte imaginária, é onde a parte real varia aqui dessa maneira aqui abrupta, né? Em particular, nota que essa parte real aqui, como função aqui, esse desenho está com função do comprimento de onda, tá? Cuidado para interpretar. Mas quando você vai aumentando o comprimento de onda, nota que a parte real sempre diminui, né? Tanto nessa parte do gráfico, tanto quanto nessa parte do gráfico. São as partes em que quase não tem absorção. Onde tem muita absorção, você tem essa dispersão anômala que a gente discutiu no vídeo anterior, né? Então, realmente, esses caras parecem estar amarrados. E é isso que a gente vai perguntar, quer dizer, seguindo aí a toada desse vídeo. Olhamos para o modelo de Lorentz, agora a gente pergunta, será que o que a gente está observando é particular deste modelo ou é mais geral do que isso? E de novo aqui, nosso grande mestre, o plano complexo, vai nos ser fundamental para entender essas relações. Porque no semiplano complexo, né, pensando aqui essa extensão analítica, a gente sabe que se a gente tem uma função que é analítica, então tem várias amarrações, na verdade, entre a parte real e imaginária. Curso de variáveis complexas, vocês estudam aí, por exemplo, as relações de Cauchy-Riemann, que nem vão ser tão... a gente não vai nem, na verdade, usar aqui no curso, só botei aqui para vocês já verem uma relação aqui entre parte real e imaginária. Ela vem de dizer o seguinte, o que é derivar, né? Você vai analisar uma função, um certo número complexo, em outro, né? E vai ver a diferença entre as duas, né? E vai ali perguntar, querer analisar essa razão no limite em que o ΔZ é pequeno. Mas quando você está no plano complexo, você pode fazer um ponto tender a outro de várias maneiras. Você pode vir por essa direção, você pode vir por essa direção. E aí, para a derivada estar bem definida, você espera então que o resultado que você obtenha, independa de por onde que você toma esse caminho. Seu caminho, inclusive, para você demonstrar essas relações aqui. Então, olha como já tem uma amarração na parte real e imaginária para essas coisas darem a mesma coisa. Então, dizer que a função analítica é extremamente poderoso, tá certo? Então, essa relação em particular a gente não vai usar, mas eu já quero mostrar como que aparecem amarrações entre parte real e imaginária para todo lado. Aqui também, quer dizer, se você tem qualquer circuito C, qualquer um, dentro do qual o Q não tem polo, a integral do Q é zero. Se a integral do Q é zero, então a integral da parte real é igual a menos a integral da parte imaginária. Olha outra amarração aí. Outra que não vai ser muito útil pra gente também. Mas enfim.
Aqui a gente já começa a chegar mais perto do que vai ser bem interessante pra gente. Em vez de analisar a integral do Qi, vamos analisar a integral do Qi sobre ômega' menos ômega. De tal maneira que eu escolho o seguinte, um circuito C em que o ômega esteja dentro de C, mas o Qi não tem nenhum polo dentro de C. Porque aí, esse daqui, por teorema dos resíduos, então o único polo que tem em ômega igual a ômega', e lá pelo teorema dos resíduos, vocês viram que essa integral dá esse lado direito aqui. Agora, olha que coisa interessante que a gente obteve. Primeiro, nota o seguinte, no lado direito eu tenho a susceptibilidade de calcular em um só ponto. Então, olha como isso difere dos casos anteriores. Antes a gente estava relacionando derivadas ou integrações, agora eu tenho aqui para uma frequência específica. E aparece um i multiplicando. O i ele troca a parte real por imaginária. Então quer dizer, o lado esquerdo, a parte real do lado esquerdo vai estar ligado com a parte imaginária do Qi. E a parte imaginária do lado esquerdo vai estar ligada com a parte real do Qi. Tá? Então isso aqui já é um ingrediente chave. E o ponto central agora é, eu vou querer escolher o circuito C mais esperto que eu possa escolher, mais interessante que eu possa escolher. Para isso, na verdade, o que eu quero não é relacionar a parte real de todo integrando. Eu quero, na verdade, relacionar a parte real do Qi com a parte imaginária do Qi. Então, o ideal para a gente era que esse denominador aqui, ele fosse um número real. Tá? É isso que a gente vai querer fazer, mas a gente tem que fazer com uma certa... Tem várias sutilezas aqui que a gente vai fazer com algum cuidado, tá certo? Então, primeiro é o seguinte, qual que vai ser o circuito que a gente vai escolher? Se eu quero que o ômega' seja real, uma boa ideia é eu pegar essa reta dos reais aqui, que é o ômega' real ao longo de todo ela. Claro que esse aqui não pode ser o meu circuito C, porque o circuito C tem que ser fechado. Eu vou fechar, adivinha por onde? Vou fechar por cima. Por que eu vou fechar por cima? Porque eu garanto. Agora, se eu escolho esse circuito aqui, tem que tomar um certo cuidado. Nota que quando a gente usa esse teorema do resíduo, a ideia é que esse ômega está dentro da região C, né? E aí, para ele estar dentro da região C, isso significa, nesse caso em particular, que eu estou supondo que esse ômega que eu estou analisando, eu estou supondo que a parte imaginária dele é positiva, tá certo? Em algum ponto aqui, qualquer ômega que eu quiser, esse teorema vale. Eu posso botar o meu ômega nesse ponto que eu estou desenhando aqui, tá certo? E como eu fechei por cima, que é analítico em cima, então garanto realmente que esse resultado daqui está válido, tá certo? Vamos agora começar a usar esse resultado em detalhe. Primeira coisa, a gente tem que, por transparência, né, a gente viu que esse Qi de ômega, quando a frequência é muito grande, ela tende a zero, né? Porque a gente espera justamente que uma frequência muito alta o material não consiga responder. Essa é a ideia física que a gente tem. Isso de fato está contemplado aqui nesse Qi de ômega do modelo de Lorentz. Você toma ômega para infinito, o módulo de ômega para infinito, você vê que esse Qi vai para zero. E aí isso é maravilhoso para a gente, porque isso aqui significa então justamente que essa integral aqui no arco superior, ela não vai contribuir, tá? Claro que tem, enfim, como tem vários detalhes aí formais matemáticos que eu vou voltar mais para frente no vídeo, mas essa é a intuição. Se o Qi vai para zero, quando eu integro numa região em que o módulo de ômega é infinito, a gente tem aí que ele não vai contribuir e, portanto, a gente vai poder dizer o seguinte, a gente vai poder dizer que essa integral aqui no circuito fechado é só a integral nos reais. Maravilha, né, pra gente? Agora a gente tem essa integral aqui, só que nota o seguinte, esse ômega aqui, como a gente viu, ele é um número complexo, qualquer ponto que esteja aqui no semiplano superior. Então essa relação ainda não é exatamente o melhor que a gente consegue obter, porque a gente, na verdade, quer relacionar a parte real do Qi com a parte imaginária do Qi. Como tem esse i aqui, como a gente viu, a parte, por exemplo, aqui, imaginária do Qi de ômega do lado direito vai estar ligada com a parte real de todo esse carinha daqui. Só que se o ômega aqui no denominador é complexo, então isso ainda não é exatamente a parte real do Qi, né? Como é que eu faço esse ômega ser complexo? Eu posso pegar esse ponto ômega e ir aproximando aqui e colocar ele também no caminho de integração. O problema é que aí o teorema já não vale mais desse jeito bonitinho, né? Porque agora você tem um polo, né, no integrando, que é o ômega' igual a ômega, que está no caminho de integração que eu coloquei. Mas a gente literalmente consegue contornar esse problema. Porque o que a gente faz é o seguinte, em vez de a gente fechar assim, como a gente vinha fechando antes, se a gente escolhe o ômega como estando no caminho de integração, eu posso escolher como meu caminho de integração esse circuito aqui com um pequeno desviozinho e fechar de novo lá por cima. Pela mesma razão que a gente fez antes, o que acontece é que essa integral no arco superior, ela não importa. E aí, como nessa região toda daqui a gente tem analiticidade, a gente pode garantir que que a integral nessa região toda é zero. Mas qual é a integral nessa região toda? É a integral neste caminho daqui, aí depois nessa calota e depois nesse caminho. A integral nessa calota, quando eu faço o delta ir para zero, é basicamente ali o que a gente vê no teorema de resíduo também. Só que agora, como eu estou fazendo um arco de metade do círculo só, aparece um π, não tem um 2 mais, né?
E, o lado, e aí o que sobra agora é a integral neste caminho, nas partes retas, né? Que quando eu tomo delta para zero, fica dado por essa expressão daqui. Então isso aqui é a mesma coisa que a integral de menos infinito a mais infinito, excluindo justamente a divergência. Então você integra de menos infinito até ômega menos delta, aqui esse ponto daqui, ele é o ômega menos delta, tá? E depois você retoma a integração a partir de ômega mais delta e vai até infinito. E aí, para valer isso daqui do lado direito, eu fiz a integração no arco de círculo tomando delta para zero. Por isso que pega o Qi só naquele ponto, que é o Qi calculado em ômega. O que tudo bem, porque o Qi é bem comportado aqui, não tem problema. Os problemas de Qi estão no semiplano inferior. No eixo real não tem problema. Então está tudo bem comportado, tudo bonitinho. E aí, do lado esquerdo, então, eu fico então com essa igualdade. Ela parece complicada, mas na verdade, em termos de física, ela é a relação mais transparente de física e é o que a gente vai explorar ao longo do restante do nosso vídeo. Agora, nessa relação, tanto ômega quanto ômega' são números reais, tá certo? E aí, para não ficar carregando este monstrengo aqui, a gente dá um nome a ele. Isso é o que a gente define como parte principal da integral de Qi sobre ômega' menos ômega. E aí, tem várias notações que o pessoal usa, tem gente que usa esse PV aqui de Principal Value, né, valor principal de Cauchy. Enfim, eu gosto dessa notação aqui que a gente vai usar, que você corta uma integral. Então, cortar a integral significa o quê? Significa que você está vendo aqui que tem esse ômega' menos ômega aqui no denominador. Então, isso aqui significa excluir o polo ômega igual a ômega', tá certo? Essa é a notação que a gente vai usar. Então, agora que a gente chegou na parte legal, que a gente vai querer extrair toda a física. Essa relação que a gente obteve é muito, muito, muito interessante. Então, o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que a parte principal aqui, essa parte principal de Qi, né, cuja definição está aqui embaixo. Daqui a pouco a gente vai ganhar alguma intimidade com ela, vai analisar melhor o que significa essa operação. Mas essa parte principal é igual a π vezes i do Qi de ômega. E como é que eu posso aprender uma coisa legal aqui a partir desta relação? Eu posso agora tirar, justamente, escrever esse Qi. Quem que é o Qi? O Qi é a parte real dele, mais i vezes a parte imaginária. E aí eu posso separar essa equação daqui em duas equações, tá certo? Uma para a parte real de Qi. Nota que quando você pega a parte real de Qi, o que vai aparecer? Fica i vezes a parte real. Então eu vou precisar da parte imaginária do lado esquerdo, tá certo? Então, que é exatamente essa primeira relação que está aqui, tá? A parte real de Qi de ômega vai ser 1 sobre π da parte imaginária. Se vocês fizerem a mesma conta agora para o i, nota que i vezes i dá menos 1, aí você fica agora para a parte imaginária com essa relação daqui. Essas duas relações são chamadas de relações de Kramers-Kronig, tá certo? Então, a analiticidade do Qi no semiplano superior implica que a parte real e imaginária estão relacionadas dessa forma. Então, quando a gente fez lá o modelo de Lorentz, calculou a parte real e imaginária, plotou esses gráficos, então aqui representado em verde está a parte imaginária, em vermelho a parte real, essa amarração não é fortuita. De fato, essas funções têm que satisfazer estas relações aqui, tá? E vamos tentar então ler este gráfico à luz do que a gente descobriu, que isso vai também vai ajudar a gente a interpretar fisicamente as relações de Kramers-Kronig. Então vamos pegar, por exemplo, esta relação daqui, depois vocês podem fazer um análogo para outra. Então vamos imaginar que a gente quer analisar a parte real do Qi, inicialmente pegando um ômega bem grande aqui, um ômega enorme. O que acontece quando a gente pega um ômega bem grande? Bom, essa integral aqui a gente vai fazer, ela envolve 1 sobre ômega' menos ômega. Quando o ômega é muito grande, imagina então que a gente tem como dado a absorção. A gente conhece a absorção e a gente quer entender agora a parte real do Qi. Então, eu tenho a curva verde, eu quero construir a curva vermelha. Então, o que acontece? Para um ômega bem grande, nota que esse pico de absorção vai para zero. Isso significa o quê? Que esse imaginário de Qi de ômega', quando o ômega' é grande, ele vai ser praticamente zero. Se o meu ômega é grande, a parte mais importante desse integrando vem quando o ômega' está próximo de ômega, né? Que inclusive, ômega' igual a ômega teria divergência. Aqui não tem divergência porque a gente excluiu a divergência, tem a parte principal, né? Mas nota que quando o ômega' vai ficando ali um epsilon próximo de ômega, esse cara vai ficando grandão. Mas aonde esse cara fica grandão, não tem absorção. O imaginário é zero, né? Se a gente está supondo um ômega grandão, se a gente está pegando o ômega nessa linha tracejada daqui. Por outro lado, aonde o imaginário contribui, que é para esses ômega' aqui, para esses ômega', ômega' menos ômega é um número muito grande. Então, quando você divide por esse cara, você está dividindo, vai ficar um número muito pequeno na prática. Então, quando a gente está pegando um ômega que está muito longe aqui do pico de absorção, cara, na prática a gente espera um número bem pequeno dessa integração, porque a gente vai estar só somando números muito pequenos. E aí, é isso que a gente está observando aqui. Então, essa curva verde aqui do pico de absorção vai para zero,
significa então que quando eu pego um ômega aqui nessa região, a minha parte real também deve ir para zero. E nota que ela deve ir para zero realmente por valores negativos, porque quando você pega a parte mais importante aqui do pico de absorção que contribui, ela é para um ômega' que está muito à esquerda de ômega, então ômega' menos ômega é um número negativo. Então você vê que ela vai para zero aqui por valores negativos. A gente já obteve aqui uma feição bem rica do gráfico. Quando a gente vai aproximando do pico, aí o que acontece? Vai sendo aqui, por enquanto, o mesmo mecanismo. O pico, que é onde a gente tem a maior contribuição, ele está à esquerda aqui do ponto que eu estou interessado. Como ele está à esquerda, isso significa que esse número aqui vai ser negativo. Só que agora eu já estou começando a me aproximar, o ômega' menos ômega ele já não é tão grande no pico. E aí realmente eu começo a ter uma contribuição em módulo maior, né? Então você vai ver que esse cara aqui vai ficando cada vez mais negativo, né? Que é o que a gente está observando. Ele vai para zero e vai ficando cada vez um módulo maior aqui, vai descendo, né? Tá certo? Que é bem o caminho usual mesmo que a gente viu no modelo de Lorentz, ou seja, nessa região aqui fora do pico, a parte real ela cresce com ômega. É isso que a gente está observando aqui. Como a gente está indo para a esquerda, ela está decrescendo conforme eu vou diminuindo o ômega, tá certo? Aí a coisa começa a ficar bem rica quando a gente começa a entrar no pico. Porque agora, olha só, aonde esse cara dá contribuição maior, que é um ômega' próximo de ômega, se o ômega está dentro do pico, é onde esse cara dá uma contribuição maior. Aí você começa realmente a ter ali que a parte real começa ali a ter ali um input maior, né? Então você vê que realmente ele veio decrescendo, começou a ficar aqui bem pequeno, porque nota que, só que agora você começa a ter que tomar um cuidado adicional, porque quando o ômega está dentro do pico, nota que tem uma região da integração que começa a contribuir positivamente, porque agora, olha o que acontece, para o meu ômega aqui nessa linha tracejada, toda essa parte do pico, todos esses ômega' aqui vão estar maiores do que ômega. E aí o pico aqui, o imaginário é positivo, né? Lembra que esse imaginário é o nosso input, a gente está considerando que a gente conhece essa curva verde. Então a gente tem um cara positivo dividido por um cara positivo é positivo. Mas o lado esquerdo ainda está negativo. Então quando eu começo a entrar no pico, a parte negativa ainda manda, mas agora a parte positiva começa a atrapalhar. Então o que acontece agora você começa a ter uma competição, conforme você vai entrando no pico, em algum momento você começa a subir aqui, né? Você começa a ficar menos negativo. E aí, em algum momento, essas coisas vão se compensar perfeitamente, tá certo? Que tem negativo para um lado, tem positivo para o outro, e aí a parte real, zero. Então, olha só, ela veio diminuindo, começou a crescer, cruzou o zero. E aí, nesse caso, se a gente tem um pico simétrico, dá para ver que é bem quando divide no meio, bem no meio aqui mesmo, né? Bem ômega igual a ômega zero. Que nesse caso, do modelo de Lorentz, a gente pode ver analiticamente, quando ômega igual a ômega zero, isso aqui zero, tá certo? Então, enfim, aqui nesse caso está acontecendo bem exatamente no pico, mas vai ser tipicamente perto do pico, mesmo que não seja exatamente no pico, porque tem uma física muito rica para isso acontecer. E a física bem é a física do oscilador harmônico mesmo. Porque o que significa, então, a parte real zerar? Significa que o que é puramente imaginário. O que é justamente a função resposta ali. Então, o que ser puramente imaginário significa que a polarização ela vai estar exatamente em quadratura com o campo. Então, vai ter aqui um I vezes E. Tem outras constantes e tal, mas o que eu quero destacar é que quando o E é máximo, o P é zero, ou seja, eles estão em quadratura. Pensa agora na física do oscilador harmônico. Lembra que o que está por trás aqui são osciladores harmônicos. Foi isso que a gente construiu no modelo de Lorentz. O que significa aqui a resposta está em quadratura com a força externa? Significa que a velocidade, no caso do osciladorzinho harmônico ali, estaria em fase com a força. Ora, então a potência, que é força vezes velocidade, é onde justamente você consegue tirar a maior potência da força. Então, de fato, é bem físico que no pico você tenha que a parte real se anule, ou seja, a sua resposta fica imaginário puro, você está em quadratura. Lá no oscilador harmônico é exatamente isso. Se vocês lembrarem lá o gráfico do oscilador harmônico, da defasagem da resposta como função da frequência da força externa, é exatamente isso. Você inicialmente tem ali uma resposta em fase, que o oscilador acompanha bonitinho. Quando você vai ali bem no pico, você tem que essa defasagem é 90 graus, tá certo? E depois defasa de novo. Então isso aí está vendo nos outros vídeos, então se qualquer coisa eu peço para vocês remeterem lá à discussão. Mas é bem físico realmente que aqui no pico você tem então uma resposta imaginária pura, que você cruza esse eixo, tá certo? E assim por diante. Agora quando você vai indo para a esquerda, começa a repetir o que a gente fez. Agora a parte positiva começa a mandar, mas ainda tem um pouquinho de negativo, e aí essa parte negativa, enfim, inicialmente ele começa a crescer, depois em algum momento ele começa a decrescer, e se você for para ômega igual a menos infinito, esse cara iria para o zero de novo. Em geral, se você corta aqui no ômega igual a zero, esse cara vai estar em algum lugar que é a resposta estática do material, né? A parte justamente ali que vai ter vai estar ligado com aquela constante dielétrica que aparece lá
da física básica, quando a gente estuda eletrostática do dielétrico, né? Mas se você fosse seguindo aqui até menos infinito, esse cara zeraria, né? Tá certo? Que é o que está representado aqui. A gente pode representar esses caras de maneira mais ampla, né? De ômega de menos para mais infinito. E aí nota isso. Como a gente viu, a parte imaginária é ímpar, a parte real é par. Então, você tem um pico de absorção aqui em ômega, vai ter que ter esse pico ao contrário aqui em menos ômega, enfim, assim por diante, né? Tá bom? Então, olha a física riquíssima, que no fundo que a gente falou com palavras são coisas que a gente de fato pode fazer. Se você consegue medir um pico de absorção, e eu estou falando aqui, a gente está aqui no contexto de eletromagnetismo, mas isso vale para qualquer função-resposta causal. Então, isso é muito mais geral do que isso. Você está lá em mecânica quântica, tá vendo ali um experimento que, enfim, envolve ali plasmos e elétrons. Cara, você mede ali a resposta do material, pega ali um pico de absorção, modela esse pico, joga em Krummers-Kronig e você descobre aí a parte real ali do seu sinal, tá certo? Da sua função-resposta. Então essa função-resposta, quando é em outros contextos, vai ser outras coisas. Aqui em eletromagnetismo a gente está interessado aqui nessa susceptibilidade. Mas olha o poder que é essas relações de Krummers-Kronig. E aqui olha que coisa profunda. Então, a presença de absorção, ela produz dispersão. Por um lado, quer dizer, se você não tem absorção, se a parte imaginária é zero, então você vê que a parte real, ela teria que ser zero, nem poderia ter resposta. Claro que se você estiver muito longe do pico, você pode considerar que aproximadamente não tem dispersão, e aí você de fato vai ter uma parte real, mas ela vai ser basicamente constante, ela não vai variar com a frequência, né? Por outro lado, quer dizer, se você tem a parte imaginária, você vê aqui que conforme você muda, esse ômega se muda integrando, então a gente pode ter uma interpretação física bem rica para esse fenômeno. Então vamos analisar aqui o nosso problema. Imagina que você jogou um campo elétrico no material. Então aqui é o meu campo de entrada, o meu input. Então esse campo, quer dizer, eu liguei num certo instante de tempo, que eu estou chamando de zero, a partir daí vai ter um certo campo, uma certa função aqui qualquer que eu desenhei qualquer coisa. Na verdade eu desenhei não porque eu roubei esse desenho de alguém, mas tudo bem. E aí eu vou ter minha resposta do material. A minha resposta do material vai ser o meu output, né? Que é esse P como função do tempo. Então, em princípio, eu tenho que calcular essa integral, essa convolução. Aqui está a informação do material, aqui está a informação do meu campo de entrada, tá certo? Ora, o meu campo de entrada, olha que profundo, né? Transformado de Fourier. Eu posso pensar como uma superposição de modos de Fourier. Cada modo de Fourier existe de menos infinito a mais infinito no tempo. Nunca começou e nunca acabou. Mas quando eu superponho eles todos, né, eu consigo justamente uma resposta, um campo de entrada, né, que zera perfeitamente para tempo negativo, tá certo? Esses campos, esses modos de Fourier que eu coloquei, eles dão uma interferência destrutiva total para qualquer t negativo. E para ter positivo desse daqui. Ou seja, o que eu estou falando soa mágico, mas quer dizer, é a ideia de transformar de Fourier. Eu peguei essa função e escrevi como uma superposição de senos e cossenos, cada seno e cosseno não zera. Assim, eles existem desde sempre para sempre, né? Eles zeram no momento e daqui a pouco eles estão ali oscilando com frequência ômega, né? Então é muito profundo isso, né? A gente está superpondo frequências. Quando a gente faz transformar de Fourier, a gente está fazendo isso. A gente está compondo com funções que vivem desde sempre para sempre, a gente está conseguindo funções que existem localizadas no tempo. É muito profundo, né? Agora, imagine que a gente tivesse um material que absorvesse apenas uma frequência sem afetar nenhum outro modo de Fourier, ou seja, um filtro perfeito. Ou seja, imagine que o nosso material, tudo que ele faça é fazer o seguinte, é pegar o nosso campo externo e remover uma frequência que ele absorveu perfeitamente. Então, aquela frequência, por exemplo, essa frequência daqui, ele absorveu totalmente. Então, como é que seria o nosso output nesse caso, né? Como é que seria aí a nossa polarização no material? Ora, se tudo que ele fez foi pegar o nosso sinal e tirar uma frequência de Fourier, é simplesmente eu pegar este cara e tirar uma frequência de Fourier. Só que o problema é o seguinte, o lado esquerdo, o balanço era exato, porque tinha que dar uma interferência destrutiva em todo T. Se eu tiro uma frequência de Fourier, subtrair uma frequência de Fourier de zero, é deixar essa frequência de Fourier presente. Então, quando eu faço isso, o meu output seria a mesma coisa, só que agora onde esse cara é mínimo, esse cara é máximo. O que estaria sobrando como output seria um cara que não se anula para T negativo. Então, se existisse um material que absorve perfeitamente uma frequência e não afeta nenhuma outra, o que ia acontecer é que quando você joga um campo elétrico que só existe para T positivo, esse material ia se polarizar antes do campo chegar. Porque se eu tirei só uma frequência de Fourier desse sinal, o que sobrou é um cara que não se anula para tempo negativo. Ora, isso é absurdo, não pode. Causalidade não permite isso acontecer. Então a gente vê que quando a gente tem causalidade, a nossa hipótese tem que ser incorreta. Ou seja, se o meu material absorve uma frequência, então ele vai ter que pelo menos introduzir defasagens nas outras frequências. Ele vai ter que afetar as outras frequências de modo que agora essas outras frequências produzem interferência destrutiva para T negativo. Tá certo? Essa é a ideia física chave
justamente. A gente antes estava tratando mais matematicamente, agora a gente está pensando fisicamente. Ou seja, se eu tenho uma resposta que é linear e causal, absorver em uma frequência introduz defasagens relativas em outras frequências, ou seja, introduz dispersão. As outras frequências elas vão ter que ter defasagens relativas entre si, vão ter que ter pesos diferentes entre si, para que agora elas sozinhas consigam anular toda a resposta para tempo negativo. Tá? Essa é a física justamente, ou seja, de por que uma absorção implica uma dispersão desde que eu tenha causalidade. A absorção mais causalidade implica em dispersão, essa aqui é a ideia. Ou seja, em outras palavras, não existe um filtro perfeito. Absorveu numa frequência e você bagunçou as outras também. Quem quiser depois pode ver esse artigo muito bonito desse Stoll, de onde essas figuras foram roubadas, né? Tá certo? Ele tem lá essa discussão e muitas outras. É bem bonito essa física, realmente. A gente pode matematizar o exemplo anterior, considerar uma função resposta que absorva apenas uma frequência, tá certo? E aí a gente pode ver qual é a parte real que isso vai implicar no nosso modelo. Então, absorver apenas uma frequência tem um pico aqui em ômega igual a ômega zero. E aí, como a gente viu, tem que ser ímpar a parte imaginária, porque a susceptibilidade no tempo é um número real. Aí tem que ter um pico também aqui em ômega igual a menos ômega com esse sinal trocado, tá certo? Então, o que a gente está fazendo no nosso modelo é uma dispersão como se fosse uma coisa mais ou menos assim, né? Com um pico infinitamente estreito. Né? E aí, se eu tenho essa parte imaginária, o que Kramers-Kronig me diz sobre a parte real? Ora, a gente pode substituir isso aqui dentro. E aí, essa integral daqui, o que ela está dizendo para a gente? Vamos imaginar que a gente esteja fazendo essa integral para um ômega diferente de ômega zero. Aí, o que a delta faz do integrando? A delta é o sonho de toda integral, né? Quer dizer, ou pelo menos, na verdade, da integral não, porque o delta mata a integral. Ele é o sonho de quem está fazendo a conta, né? Porque aí mata a integral. Então, o que sobra aqui? Esse delta vai filtrar justamente só o ômega igual a ômega zero. Então, eu vou pegar aqui o ômega linha e vou fazer igual a ômega zero, que é o que está aqui, né? Aí tem esse π que vem da relação de Kramers-Kronig e o K. E o outro, se para fazer a conta, vai chegar nisso daqui. Então, para ômega diferente de ômega zero e diferente de menos ômega zero, a gente tem essa resposta que está aqui, justamente aqui em cima. Né? Tá certo? Agora, quando eu tenho um ômega igual a ômega zero em módulo, né? Ou seja, aí o que acontece é o seguinte, a minha delta ela estaria exatamente no ponto que a parte principal excluiu. Olha a importância aqui da parte principal. Né? Então, você vê que quando a delta está... quando eu calculo o real de ômega, de ômega, em ômega igual a ômega zero ou em ômega igual a menos ômega zero, a delta, na verdade, ela filtraria o ponto que não está da integral, então dá zero. Ou seja, e aí é que a gente já tinha obtido antes, ou seja, a gente tem que a parte real zero no pico. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo bem legal aí de usar relações de Kramers-Kronig e você vê que, de fato, ter absorção implica ter dispersão. Nota como que a parte real responde diferente para diferentes frequências. Né? Se varia o ômega, varia a parte real. Tá? Isso é uma consequência direta das relações de Kramers-Kronig. Na verdade, esse caso que a gente obteve é exatamente o limite de gama para zero no modelo de Lorentz. Olha que bonito, é uma coisa curiosa, né? Então, se você tomar a parte, o gama para zero aqui, você reobtém exatamente esses resultados. Agora, na verdade, é uma conta que tem algumas sutilezas, e como são comentários legais de física matemática, eu vou fazer. Primeiro, nota que se você tem que o módulo de ômega é diferente de ômega zero, então realmente, quando a gente toma o gama para zero, a parte imaginária é zero aqui, né? Tá certo? Agora, tem que tomar um certo cuidado quando o ômega é ômega zero. Porque quando o ômega é ômega zero, aí esse cara é zero, aí a parte imaginária tem 1 sobre gama, né? Que tem um gama ao quadrado aqui e tem um gama em cima. E aí esse cara está indo para infinito. Então olha a delta aparecendo, olha a delta que a gente tinha colocado aparecendo. Para formalizar isso, imagina que você tem um ômega próximo de ômega zero. Aí vocês podem fazer aqui, pausem o vídeo, façam as aproximações aqui e mostrem que a parte imaginária tem essa expressão daqui. E aí, essa aqui é a parte interessante. Isso aqui é uma representação da delta. Quer dizer, a base toda é a seguinte. Se você integrar essa função para qualquer gama, você vai ver que ela dá π sobre 2. Então, você tem uma função que quando você integra, ela dá π sobre 2. Quando você toma gama para zero, quando x é diferente de x0, essa função vai para zero. Porque quando x é diferente de x0, esse cara não importa quando gama vai para zero. E dá o gama em cima vai para zero. Mas quando x é igual a x0, aí este gama ao quadrado é relevante, faz o cara com 1 sobre gama que diverge. Então a gente tem uma função que tem uma integral que é sempre π sobre 2, tá? Independente do gama. E quando eu vou tomando gama para zero, fora de x igual a x0, ela dá zero, em x igual a x0 ela diverge. Então esse cara daqui é justamente π sobre 2 vezes a delta. Então este cara daqui tende a este cara daqui. Então realmente esse cara daqui é aquele nosso modelo. Olha aquele cara daqui pegando aqui, né?
E eu peguei só um cara por enquanto, mas se você faz um ômega próximo de menos ômega zero, agora esse cara daqui, quando você faz as mesmas aproximações, ele agora vai tender a isso daqui, que é esse outro termo daqui. Para a parte real, é a mesma brincadeira, é mais fácil até analisar dessa forma daqui. Se você toma gama para zero, você fica exatamente com isso daqui, tá? Que a gente tinha obtido antes. Só que se o ômega é igual ao ômega zero, aí o limite não comuta, tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, primeiro você faz ômega igual a ômega zero, esse cara já fica imaginário puro. Então você vê que a parte real é zero, realmente, né? Não tem a parte real, que é o que a gente tinha obtido nesse caso daqui, tá certo? Enfim, indo agora para comentários mais gerais, nota que o recíproco também, a gente sempre interpretou a relação de Clement-Stronach num sentido, a partir da imaginária ali é real, mas é muito rico também a partir da real você ler imaginário. E mesma coisa, onde você tem muita dispersão, você vai ter absorção. Então, onde você tem ali uma parte real, por exemplo, aqui que é meio que constante, o que vai acontecer? Aí você tem um cara meio que constante que você está integrando aqui com ômega' menos ômega. Então vai ter uma parte negativa e positiva mais ou menos com o mesmo valor, quando você soma dá tipo zero. Mas quando a parte real varia muito, aí começa que o que está à esquerda aqui de ômega' menos ômega é bem diferente do que está à direita. E aí você pode ter realmente aqui um pico de absorção, né? Que é isso daqui que a gente está vendo aqui. Isso tem implicações físicas muito interessantes, como aqui, por exemplo, na física do micro-ondas. A gente vai ver Cramer-Skroning aqui dentro. Ou seja, qual é a ideia do micro-ondas? Você bota um alimento e ali você joga ali tem ali uma onda estacionária eletromagnética, né, na faixa do micro-ondas, que vai aquecer o seu alimento. Ele aquece sobretudo a água que está ali no alimento, né? Então a ideia é que você escolhe ali uma frequência no qual a água absorve bastante. Agora, por que a água absorve bastante nessa frequência? Uma maneira de ver isso é por Cramer-Skroning, ou seja, então imagina que você vai plotar aqui a permissividade elétrica da água, né? Na água líquida aqui. Aqui está para várias temperaturas, mas vamos olhar para uma temperatura só. Então aqui a gente tem esse gráfico daqui, conforme você vai aumentando a frequência, a parte vermelha é a parte real da permissividade. Então em 20 graus você vê que tem aqui uma resposta altíssima, uma resposta 80, né? O índice de refração, se você calcular, é tipo quase 9, né? E a resposta da água é muito forte porque ela tem um dipolo permanente, né? Que, enfim, se alinha ali com o campo externo e dá uma resposta elétrica muito forte do material. Então aqui na eletrostática você tem realmente uma frequência uma resposta muito intensa. Quando você vai aumentando a frequência, esse dipolo vai acompanhando ali o seu campo externo, né? Porém, se você aumenta muito a frequência, o que vai acontecer? Esse grau de liberdade não consegue mais acompanhar, ele vai ser desligado. Então essa resposta que estava em 80 aqui, o que acontece? Quando você vai seguindo ela, em algum momento ela vai sendo desligada, ela vai diminuindo abruptamente. Não é que o material pare de responder, você tem outros mecanismos, você tem as transições eletrônicas do material. Quando você vai, por exemplo, para a frequência do visível, a água líquida vai responder basicamente, enfim, com índice de refração 1,5, que é muito perto ali do coeficiente do índice de refração do vidro, por exemplo. E o vidro você não tem nenhum dipolo permanente ali, porque no visível o dipolo permanente da água é irrelevante, porque essa molécula não consegue acompanhar o campo, né? Ela não consegue dirigir o dipolinho dele de uma maneira que vai acompanhar o campo. Então, agora olha só, vamos pensar agora por Cramer-Skroning. Você tem uma parte real que foi desligada. Onde ela varia mais abruptamente é onde você tem o pico de absorção, aqui plotado para várias temperaturas, mas foca numa temperatura só. Então aqui o 20 graus aqui. Então você desligou, onde você desliga, você tem um pico de absorção e esse pico de absorção é usado para água. E qual é a física aqui que está acontecendo? A ideia, então isso é interessante, porque quando a gente estudou o modelo de Lorentz, a gente estava estudando justamente transições eletrônicas, por exemplo, e tal. E aqui o mecanismo não é esse, né? O mecanismo é um mecanismo de dipolo permanente, mas a assinatura para Cramer-Skroning é a mesma coisa. Você variou a parte real rápido e tem uma parte imaginária. Então qual que é a ideia? Para a frequência baixa, esse dipolo da água consegue acompanhar o campo externo. Quando você vai aumentando a frequência do campo, ele começa a ter dificuldade de acompanhar e vai ficando defasado. E aí, de novo, quando a defasagem é 90 graus, é onde ele consegue roubar mais energia, aquele argumento de quadratura que eu falei lá atrás. Olha só que curioso, né? E é interessante que justamente por essa absorção não ser de transição eletrônica, você tem uma assinatura aqui bem diferente. Nota aqui que esse gráfico está com função do comprimento de onda, né? Então, você vem aqui, frequências baixas estão para cá, né? Você vem de frequências baixas, você tem aqui um pico de absorção largo, né? Aí depois, quando você desliga o dipolo permanente, esse cara vai caindo. E tem picos bem estreitos aqui, que aqui sim, aqui é bem o modelo de Lorentz que a gente fez, né? Você vê aqui que o modelo de Lorentz não vai ser uma maneira muito boa de descrever esse grau de liberdade ali do dipolo permanente da água, né? Mas no visível, aí vai ser uma boa, porque esse mecanismo já não vai estar muito presente mais. Mas independente, e essa é a graça do Cramer-Skroning. Dane-se se vale o modelo de Lorentz ou não, se é uma boa descrição ou não. Quer dizer, se você tem uma função resposta causal, a gente vai poder ler o que está acontecendo à luz de Cramer-Skroning. Essa é a beleza da coisa.
Então, indo mais para comentários finais agora, isso que a gente falou é basicamente a base do teorema os resultados principais, né, do teorema de Tittimar. É um teorema muito bonito e diz basicamente o seguinte: se a gente tem uma função resposta qualquer que seja quadrada integrável, a validade de qualquer uma das 4 afirmações que estão na tela implica as outras 3, que é essa função resposta se anular para tempos negativos, que foi o que a gente estava justamente atribuindo à causalidade, né? Se a 1 acontece, então necessariamente os polos de Ki de ômega estão no semiplano inferior. Tem uma relação, que às vezes o pessoal chama de relação de Planeley, dessa maneira daqui que relaciona a parte real e imaginária, tem essa relação 4. Mas o que o teorema mostra, na verdade, é que, por exemplo, se você sabe que a 3 é verdade, então você demonstra só a partir da 3. Você consegue demonstrar a 4, a 2, a 1 e assim por diante, tá certo? Então é muito profundo, é muito importante realmente esse teorema. E claro, tem vários detalhes aí matemáticos que, enfim, sugiro aí que quem quiser aprofundar um pouco, fazer um pouco mais formal a discussão, olha esse livro do Moisés Nussensweig, de Causalidade e Relações de Expressão, um livro muito bonito, com muitas discussões legais, tá? Então, fechando aqui, na parte de comentários finais, eu queria discutir um pouquinho da conexão justamente aqui dos números complexos com o eletromagnetismo. Então, olha os diferentes papéis que eles têm desempenhado ao longo do nosso curso. Então, você tem aqui os números complexos, eles são bons operários, que é a maneira como a gente começa a usar lá na física básica eles, né? Então, a ideia é de que, em vez de a gente lidar com campo elétrico oscilante como senos e cossenos, você toma a parte real de uma exponencial, né? E a exponencial é muito mais tranquila de você manipular em várias coisas. Quando você deriva, ela fica proporcional a ela e coisas assim. É muito conveniente a gente usar números complexos, né? Então aqui é uma ferramenta nesse momento que é útil, porque boa parte das operações que a gente faz são lineares. Então é mais fácil você trabalhar com campo complexo e no final você toma a parte real de tudo. Mas é muito mais do que isso. Os números complexos eles se mostraram como um bom guia pra gente. Quando a gente lá estudou as ondas evanescentes, a gente olha ali para a relação, para a lei de Snell, né? Quando o seno fica maior do que 1, né, do ângulo transmitido, que é o que acontece na reflexão total, a gente, pensando com a nossa cabeça real, joga a caneta de lado e fala, tem nada depois. E tinha, na verdade. Os números complexos viram isso antes da gente e mostraram o caminho pra gente. Como a gente viu quando a gente discutiu esse assunto, não é necessário você falar em números complexos. O ponto é que no meio 2 tem uma onda evanescente. Você poderia fazer tudo com números reais. Mas agora já é um grau adicional do que a gente falou antes, ou seja, é muito realmente, os números complexos eles fazem a gente ver a nova física de uma maneira mais natural, mais direta, né? Mas é muito mais do que isso, os números complexos eles são uma linguagem natural para você estudar o eletromagnetismo. A gente viu quando a gente estudou as equações de Maxwell em Fourier, a gente viu que as próprias equações de Maxwell separam os campos em partes transversas e longitudinais, e essa decomposição em parte transversa e longitudinal é algo que a geometria dela se processa toda no plano complexo, né? Quando a gente estudou o teorema de Helmholtz. E mais do que isso, né, quer dizer, quando você analisa a transformada de Fourier de um campo, isso, por definição vai ser um número complexo. E Fourier, quando você fala em frequência, essa, em certo sentido, é a física mais tangível da onda eletromagnética, né, que a gente tem. A interação da luz com a matéria é fortemente dependente de qual é o modo de Fourier que está presente, se você está jogando luz visível, raio-x, raio gama. Então, a maneira mais natural de você falar sobre o eletromagnetismo é no plano complexo. Mas hoje a gente viu ainda uma outra função que ela desempenha. O campo complexo ele filtra as funções respostas possíveis. Ele consegue ler, quando você faz a extensão analítica da susceptibilidade, você, através de uma leitura simplesmente dos polos matemáticos dessa função resposta, você consegue relacionar isso com discussões profundas sobre causalidade. Então, quando você tem ali o conhecimento das variáveis complexas, você consegue filtrar quais são as respostas possíveis do material e quais que vão violar a causalidade, analisando puramente a estrutura de polos no plano complexo. Tem essas relações profundas entre as partes reais e imaginárias do Ki de ômega no plano complexo, que se traduzem em física palpável no laboratório, como a gente deu alguns exemplos. Então, realmente, aí, os números complexos eles são muito mais do que uma ferramenta, é uma coisa extremamente poderosa. Agora, por vezes, as funções que a gente está interessado não são quadradas integráveis, né? Por exemplo, a permissividade, que a gente até usou lá no exemplo da água, né? Quer dizer, a rigor, ela, quando você vai para, por exemplo, frequências muito altas, ela não vai para zero, porque a permissividade ela é a permissividade do vácuo, que não é zero, mais um cara que é proporcional à susceptibilidade. Então, esse cara em Fourier, para frequência alta, ele zera, mas esse cara nunca zera, né? Ele vai sempre sobrar um epsilon zero. Mas tudo bem, porque aí a gente pode usar as relações de Kramers-Kronig adaptadas. Em vez de a gente analisar para epsilon, a gente analisa para epsilon menos o epsilon zero, que é basicamente o Ki mesmo, né? Então, quando você reescreve, você fica dessa maneira daqui. Você pode usar sem problema. Para o índice de refração, a discussão é análoga, mas é um pouco sutil, porque o índice de refração envolve a raiz do epsilon e do mi. A gente também tem que garantir que isso não introduza não analiticidade do semiplano superior.
Mas se não tiver, se o N for analítico no semiplano superior, como costuma acontecer, a gente pode usar também bonitinho aqui as relações de Cronbridge-Kronig para ele. Tá? Então isso encerra esse vídeo, levem discussões aí para o nosso encontro presencial, tá bom? Obrigado aí.